Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma honra tê-los aqui nesta casa mais uma noite, mais uma semana. E queremos começar fechando levemente nossos olhos, acalmando nosso coração, nossa mente, ligando-nos com Deus e com nosso Mestre Jesus. Queremos agradecer por mais um dia, por este momento que estamos aqui reunidos para escutar os teus ensinamentos, pedindo o teu amparo e a tua conduta, para que a nossa luz, a luz que vem dos céus, possa nos guiar e nos levar sempre pelo bom caminho. Pedimos ao Pai que nos ilumine e que permaneçam conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Deixo vocês agora com a nossa expositora Karina. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra tem como tema Educação e Paz na Família. E eu separei uma história que eu vou ler para os irmãos pela riqueza de detalhes que ela tem. Se eu contasse, nós perderíamos alguns detalhes. E essa história, ela está no Momento Espírita. E diz o seguinte, o título é A Felicidade de Doar Alegria. Num domingo de sol, foram ao circo Nilson e seu filho adolescente. Na fila à sua frente estava uma família de 10 pessoas. Eram 8 crianças. Roupas muito simples denotavam não possuir muito dinheiro. Comportadas, 2 a 2, de mãos dadas atrás dos pais. Tagarelavam excitadas a respeito dos palhaços, dos trapezistas, dos animais e tudo o que veriam naquela tarde, no espetáculo circense. Pela empolgação deles, podia-se perceber que nunca haviam ido a um circo. A mãe segurava a mão do marido, olhando para ele como se dissesse: "Você é o meu cavaleiro de armadura brilhante." Ele sorria feliz por ver a felicidade da sua família. Chegado ao guichê, pediu: "Quero 8 ingressos para crianças e 2 para adultos." A funcionária indicou o preço. A esposa do homem largou sua mão, sua cabeça caiu, os lábios dele começaram a tremer. Ele se inclinou um pouco mais perto e perguntou como se imaginasse ter ouvido mal. "Quanto você disse?" A senhora da bilheteria voltou a falar o valor. Ele não tinha dinheiro suficiente. Ficou parado, sem reação, tentando descobrir como diria isso aos filhos. Vendo o que estava acontecendo, Nilson enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de R$ 20 e jogou no chão. Então, tocou de leve o ombro do pai à frente e informou: "Com licença, senhor, isso caiu do seu bolso." O homem entendeu. Ele não estava implorando por uma esmola, mas certamente apreciou a ajuda naquela situação dolorosa e constrangedora. Olhou direto nos olhos do benfeitor, pegou a mão dele entre as suas, apertou com força a nota de R$ 20 e, com uma lágrima escorrendo pelo rosto, respondeu: "Obrigado, muito obrigado. Isso realmente significa muito para mim e para minha família." Então Nilson e seu filho deixaram a fila e voltaram para o carro e foram para casa.
o dinheiro doado era exatamente aquele com o qual seriam adquiridos os ingressos para eles desfrutarem do espetáculo. Anos mais tarde, ao postar essa sua experiência de vida, escreveu aquele filho: embora não tenhamos conseguido ver o circo naquela tarde, nós dois sentimos uma alegria dentro de nós, muito maior do que ver qualquer espetáculo. Naquele dia aprendi o valor de dar. Essa história, ela é muito significativa, porque ela nos fala de família, ela nos fala de carinho, ela nos fala de afetividade. Nós estamos diante de nós de duas famílias, uma família numerosa, que se alegrou, que estava feliz, que estava efusiante, porque ia ao circo pela primeira vez. Pessoas extremamente humildes. E para o pai e para a mãe era uma alegria levar os seus filhos, comportados, como nos relata o texto. Mas a decepção do homem ao ouvir o valor dos ingressos, a decepção dele não ter recursos para dar aqueles momentos de alegria à sua família, e como ele iria dizer isso aos filhos? Dada a decepção que isso traria. Mas o homem atrás, atento a toda a situação, percebe e doa o dinheiro que era o dinheiro que ele teria. Ele não tinha outro recurso para também desfrutar daquele espetáculo. Então isso nos mostra a força do exemplo que os pais nos trazem. Decorridos 20 anos, aquele rapaz, criança, diante daquela situação, lembrava do fato com a alegria de saber o valor de dar. Dar o quê? Dar o sorriso, dar a esperança para aquelas pessoas que talvez não tivessem uma segunda oportunidade. Então, o exemplo dos nossos pais arrasta para o resto das nossas vidas. A nossa família é a mini sociedade. É ali que nós recebemos toda a educação para a nossa vivência na sociedade. E a nossa sociedade é composta de muitas famílias. Famílias de valores e culturas diferentes. Mas os pais, os genitores, os responsáveis são os primeiros elementos que nos recebem e que devem ou deveriam dar toda a orientação educativa para nós. Porque a maternidade e a paternidade são missões. Aos jovens que ouvem isso, é o exemplo que eles terão para quando terão a sua família. Do quanto é importante nós darmos bons exemplos. Porque de nada adianta as nossas palavras se elas não tiverem a força do exemplo. E quantos equívocos nós vemos na educação que nós temos em relação aos nossos filhos, ou no excesso ou na falta. São os extremos que prejudicam, não o equilíbrio. E se nós quisermos educarmos os nossos filhos e termos paz nas nossas famílias, nós temos que ser os primeiros a exercitar isso. Porque não adianta eu dizer para o meu filho, não beba com um copo de cerveja na mão. Porque as crianças, a gente diz assim, mas a criança não está prestando atenção, a gente está numa conversa, a criança está ali sentada, está brincando, lê do engano da nossa parte. A criança, ela presta atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor.
E se nós falarmos, dermos uma ordem para a criança e ela vê que a ordem não é compatível com o exemplo, aquilo vai passar. Mas isso vai refletir aonde? Na adolescência. Porque na adolescência os nossos filhos vão nos cobrar aquilo que nós falávamos e não fazíamos. Muitas vezes o pai, a mãe, não quer receber alguém indesejado e diz assim para a criança, tu vai lá e diz que eu não tô. E a criança é tão honesta que ela diz assim, ó, ele mandou dizer que ele não tava. Porque a criança não tem maldade. Depois é que nós vamos moldando aquele indivíduo, aquele espírito que está sob a nossa tutela. Mas vejamos que às vezes a gente despreza determinadas situações, porque a gente não tem entendimento. Aliás, nós deveríamos nos preparar mais para nos tornarmos pais, para termos responsabilidade. Porque o desafio é muito grande, o desafio é diário, porque os filhos são para toda a vida. E quando nós negligenciarmos a educação, nós seremos os responsáveis pela má condução que nossos filhos tiverem ao longo da vida. Porque nós negligenciamos a parte que nos competia realizar, que é a educação dos sentimentos, são os valores, as virtudes que nós colocamos nos nossos filhos. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nós transferimos a responsabilidade educativa para o cuidador, para a escola, para o professor. Só que a responsabilidade educativa é nossa, enquanto genitores, enquanto responsáveis. Agora, se nós fizermos tudo o que nós pudermos para conduzirmos os nossos filhos para o caminho do bem e eles se desviarem pelo livre arbítrio, a responsabilidade não será nossa, a responsabilidade será deles. Então a família, ela sempre começa pela união de dois seres que se devotam à afeição. E muitas vezes começa errado. Ah, como que vai começar errado, Karina? Quando a gente diz assim, se não der certo eu separo. Quando a gente pensa assim, se não der certo eu separo, e assim a gente vai tendo as relações descartáveis, como se nós pegássemos um copo e jogássemos fora. Se eu não aposto naquela relação, como que vai dar certo? Como que vai dar certo? Se eu vou me consorciar com alguém, eu tenho que acreditar nisso, que vai dar certo. Porque senão eu já estou colocando uma desculpa, se não der certo, é sinal de que eu também não me esforcei nada para que isso desse certo. Então, como que a família vai dar certo? E uma outra questão são os valores morais. Aliás, nós levamos puxões de orelha da espiritualidade a todo momento. Mas como, Karina, nas obras. É só lermos Emmanuel, é só lermos André Luiz, é só lermos o Evangelho. Jesus nos puxa a orelha o tempo todo. Só que nós, na nossa infantilidade, a gente interpreta o Evangelho como a gente quer interpretar, que faça bem para o nosso ego. E não que cure as nossas mazelas. Porque nós todos estamos aqui para evoluirmos. E para evoluirmos, todos nós temos um projeto. E esse projeto que nós temos é para dar certo, não é para dar errado. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para se desviar do bem. Ninguém reencarna. Ninguém reencarna com esse propósito. Nós reencarnamos na família que nós precisamos, no corpo que nós temos necessidade, na cidade, no país que nós precisamos. É fato. Existe um projeto, uma elaboração ainda na espiritualidade com relação a isso.
e ela foi organizada para dar certo. A nossa família foi planejada para dar certo. E por que não dá certo? Porque a gente não se esforça para que dê certo. Porque às vezes a gente atropela a ordem das coisas. Porque a gente às vezes se apaixona na juventude e casa com a pessoa que não está destinada para nós. Porque no afã que a gente tem na juventude, nos arroubos, nas paixões desenfreadas, a gente atropela os fatos. E aí muitas vezes é lógico que não vai dar certo, porque é uma pessoa que não está organizada, planejada para estar ao nosso lado. Os filhos também são planejados, todos? Nem todos. Ah, eu saio lá numa noite, lá numa festa, tenho um relacionamento com alguém, há uma gravidez. Isso é planejado ou nós atropelamos a ordem das coisas? Só que a responsabilidade, ela fica. Então a nossa invigilância, ela tem um reflexo na nossa família. Lá no Evangelho, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 38, Jesus diz o seguinte para nós: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O que é isso trocando numa palavra? Exemplo. Exemplo. Nós copiamos os modelos que nós temos dentro de casa. Às vezes, vamos prestar atenção, a gente critica os nossos pais, quando a gente sai de casa, tem a nossa família, a gente repete os mesmos modelos. Porque é o exemplo. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos dá a indicação. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Vejamos que a doutrina espírita são os ensinos dos espíritos superiores para conosco. Do além-túmulo, eles vêm nos falar, nos orientar sobre o que vivenciaram, as suas experiências e nos apontar os caminhos a seguir. Jesus é o nosso modelo e guia, nos traça o roteiro. O Evangelho é a nossa bússola. Então, quando nós somos irresponsáveis, aliás, a nossa sociedade tem ultimamente normatizado o erro. Prestamos atenção? Banalizamos o erro. A sexualidade. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. Que educação nós vamos dar para os nossos filhos a respeito da sexualidade? O nosso corpo é o nosso templo. Como que as relações são descartáveis? É lógico que nós estamos indo para o caminho errado. É o que Jesus nos ensinou? É isso que Jesus nos ensinou no Evangelho? As relações fragilizadas pelo erro, pela mentira. Nós não buscamos mais a verdade. Aonde nós estamos errando nas nossas famílias? A questão dos vícios, do álcool, do fumo, da sexolatria, enfim, de todos os vícios. O que nós estamos mostrando para os nossos filhos? Nós estamos indo para um caminho de depressão, de vazio existencial. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo de desenvolver a espiritualidade.
Porque o mundo está enlouquecido pela matéria, pelos gozos rápidos, instantâneos, que é o que a internet nos coloca. As coisas instantâneas que ficam vazios dentro de nós. E isso está acontecendo na nossa família. Quanto tempo nós estamos dedicando nas nossas famílias para orarmos? Quando nós oramos, a gente ainda não entendeu o poder da oração. Um recurso que não custa nada, só tempo. Às vezes não é nem muito tempo, são segundos. Porque quando nós oramos dizendo, Pai, me ajuda nesse momento difícil, o que eu estou atravessando é uma oração. A oração é nosso elo de ligação com as esferas superiores, com o nosso anjo de guarda. Quanto tempo nós estamos dedicando para orarmos na nossa família? Há o Evangelho no Lar, para aqueles irmãos que não sabem, o Evangelho no Lar é um encontro semanal, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, onde quando nós nos reunimos em família para orarmos, para lermos uma leitura edificante, para comentarmos com os nossos familiares, 10 minutos por semana. Ah, mas a minha esposa não quer participar, meu marido não quer participar, meu companheiro, meus filhos. Façamos sozinhos. Quando nós oramos em família através do Evangelho no Lar, há a designação de uma equipe espiritual para nos acompanhar. E eles vêm sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. E há o saneamento da psicosfera do nosso lar. A prece tem essa tarefa. O lar que ora irradia ao seu redor. Irradia ao seu redor, para os seus vizinhos, para os próximos. Nós sabíamos disso? 10, 15 minutos por semana. Quanto tempo nós ficamos perdendo com bobagens? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já prestamos atenção? A oração nos blinda contra o mal. Porque a oração, ela sempre vai criar um halo de luz ao nosso redor. Quando nós oramos, nós estamos atraindo para junto de nós espíritos que querem o nosso bem e que vêm nos auxiliar na caminhada. Então, a nossa responsabilidade com a nossa família, de termos paz na nossa família, é para todos nós. Quantas discussões poderiam ser evitadas se a gente às vezes calasse? Se nós fôssemos menos orgulhosos, se nós não quiséssemos dar a última palavra, porque a última palavra tem que ser minha, porque eu não levo desaforo para casa. Então, às vezes, isso denota a nossa pequenez espiritual. E a gente não quer ouvir a verdade. Porque nós estamos acostumados a anestesiar a nossa consciência. Nós anestesiamos a nossa consciência com coisas materiais, com aquilo que dá prazer momentaneamente, mas não com aquilo que realmente significa para nós, que são o desenvolvimento das virtudes. Então, para que nós sejamos exitosos nas tarefas que nos competem, principalmente no círculo familiar, a gente precisa do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Nós precisamos aprender a nos amar, a nos valorizarmos. Como é que eu vou querer que alguém ame a mim se eu não me amo? Se eu não tenho amor por mim?
Então eu preciso aprender a me amar, a valorizar, a desenvolver os sentimentos, a tirar esses instintos que a gente tem, os defeitos do orgulho, do egoísmo. Nós já paramos para pensar o quanto é difícil a gente derrubar o nosso orgulho? A gente já parou para pensar o quanto é difícil? Quantas vezes a gente não pede desculpas, não pede perdão por causa do orgulho, porque a gente não quer dar o braço a torcer, porque acha que é melhor que os outros, porque somos tiranos muitas vezes no ambiente doméstico, cruéis, queremos impor a nossa vontade. Então a paz nos nossos lares, ela vai ser conseguida quando nós tivermos paz interior. E a paz interior, ela só é conseguida quando a nossa consciência fica tranquila. E a nossa consciência só fica tranquila quando nós respeitamos as leis divinas. Porque as leis divinas estão na nossa consciência. E uma das leis divinas é a lei da liberdade. A lei da liberdade. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para fazermos as nossas obras. Porém, nós estamos semeando hoje, todos nós, mas teremos que colher obrigatoriamente a nossa semeadura. Mas também não podemos esquecer que hoje nós estamos colhendo a semeadura do ontem. Por isso que temos muitas vezes famílias difíceis relacionamentos, porque o reencontro entre afetos e desafetos acontece na nossa família. E a gente nunca pode esquecer que tudo está na medida certa das nossas forças, nem mais, nem menos. Porque muitas vezes nós tornamos a nossa vida difícil. Nós tornamos a nossa vida difícil e tornamos a vida da nossa família difícil. Então, o despertar para todos nós é: temos um compromisso educativo conosco e com aqueles que estão ao nosso entorno. Porque a paz, ela só acontece quando eu consigo ter paz. A paz do dever retamente cumprido. Que a gente não se deixe levar por tudo aquilo que a gente tem visto na nossa vida em sociedade. Que a gente saiba escolher o lado certo. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, nos preparando nesse momento para recebermos o passe. E é importante que nós tenhamos receptividade para absorvermos os fluidos que sobre nós serão derramados. Agradecidos nós somos por essa oportunidade do aprendizado, das lições que a espiritualidade nos trouxe. Agradecermos a nossa família, agradecermos por todas as nossas conquistas e que nós possamos retornar às nossas atividades em muita paz. E que assim seja.